São uns recalcados aí que fica falando, só leva o Carlos Eduardo, não tem mais ninguém. Aí tem uns que falam bem assim, tanto pastor no Brasil só fica levando esse negão aí, ó, os caras... Você quer vir aqui, não quer? Fala a verdade. Conta só pra mim aqui, não precisa esparramar não, conta aqui. Eu sei, tô sabendo. Pastor Carlos Eduardo, eu vi uma postagem sua essa semana, ontem, né, hoje, sobre sua mãezinha, que tu falou, queria que a senhora estivesse aqui para ver o Vivendo as Promessas do Senhor. Hoje tu tá vivendo a realidade de promessas de Deus? Hoje eu tô. A única possibilidade de você viver promessa é você celebrar a espera da promessa. Então não é cantar depois que o mar se abre, é cantar antes. A verdade é assim, ó. Isso é uma coisa que todo mundo sabe fazer, né? Por exemplo, quando a mãe está grávida, uma mulher fica grávida, o que tem lá antes do bebê nascer? O chá do bebê, chá revelação, né? Alguns chá de bebê, chá revelação. A irmã celebra porque a criança nasceu ou porque ela está esperando? Porque ela está esperando. Sim. Então o crente precisa aprender a celebrar a espera. O Salmo 40 não é sobre a vitória, é sobre a espera. Tirou-me de um charco de lodo, né? Firmou meus pés na rocha, colocou um cântico novo. Mas por quê? Porque eu esperei com paciência. Os que têm a força renovada, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. É porque esperaram no Senhor. A gente precisa aprender a celebrar a espera. E eu celebro as minhas esperas. Sempre celebrei minhas esperas. Os meios que Deus vai fazer para cumprir os propósitos dele, eu não sei. Mas definitivamente eu sei que Deus vai cumprir. As situações que Deus vai criar para te colocar em algum lugar prometido por ele, eu também não sei, mas Deus vai criar, e nós já falamos isso aqui. Então assim, antes da minha mãe morrer, ela colocou a mão na minha cabeça e disse assim, eu abençoo o seu ministério. Virou uma chave ali, que há muito poder numa bênção liberada de uma mãe, de um pai, há um poder muito grande. E assim, eu queria que ela estivesse aqui para ela ver tudo que Deus fez através dela. Por quê? Porque minha mãe me obrigava a ler a Bíblia, minha mãe me obrigava a orar, minha mãe me obrigava a dar glória a Deus no culto. Se não der glória a Deus, quando chegar em casa, eu tomar uma surra tão grande, eu moía a igreja da glória a Deus. Só eu fazia o culto sozinho, não precisava de ninguém, não. Podia todo mundo ir embora e eu, o pregador, arrebentava ali, dava glória a Deus. Então assim, eu não estou falando para você fazer isso com seu filho. Deu certo comigo, né? Não vai dar certo com seu filho, com a sua filha. Comigo deu certo porque era outra movida. Era um outro propósito. Então assim, eu vivo hoje, Fábio, tudo que Deus me prometeu há anos atrás. Anos atrás. O segredo da promessa cumprir é Hebreus 10:23. Retenha firme a confissão da sua esperança sem vacilar, porque quem prometeu é fiel. E Deus cumpre promessas, né? Eu acho que cumpre. Cumpre todas elas. Mas e aqueles que têm a promessa do Senhor por tardia? Porque Deus prometeu há anos em fazer algo nele, por ele e através da vida dele, e essas promessas ainda não se cumpriram. Então, o que tem a promessa de Deus por tardia, precisa dar uma lida em Abacuque capítulo 2. Por mim, na minha torre de vigiarei, esperarei para ver que resposta eu terei do Senhor. Então o Senhor respondeu, a visão é para o tempo determinado, se demorar, espera, porque cumprirá e não tardará. Escreve em tábuas legíveis para aquele que passar correndo, leia e entenda, o justo viverá pela fé. Se demorar, espera, porque cumprirá e não tardará. Não é no Cronos, é no Kairos, né? Que é Cronos, tempo do homem, Kairos, tempo de Deus. Eu estou muito bíblico hoje, Deus me livre. Tá demais. E essa pessoa que está aí na câmera agora, assistindo a gente, e tem uma promessa absurda da parte de Deus, mas está desacreditado, porque o tempo passou e ainda não aconteceu. Qual seria a sua mensagem para ele? Estar desacreditado da promessa faz parte do processo, porque toda promessa vem na contramão da lógica. A promessa não vem ela não vem a seu favor, ela vem contra. Você está sem nada, sem R$1 no bolso. Olha, veja uma grande riqueza na sua vida. Você vai para aquele professor, meu irmão, não tenho dinheiro para comprar um lanche ali. A promessa vem na contramão. O que você precisa fazer? O que fez Abraão. O apóstolo Paulo disse que Abraão creu contra a esperança. Creia, porque se você puder crer, tudo é possível ao que crer. Não é sobre o que Deus pode fazer, é sobre se você pode crer. Perfeito. Mas tu acredita que toda promessa passa pelo teste do tempo? Abraão recebeu uma promessa com 75 anos. Então, eu não acho que... Mas assim, eu acho que a promessa de Deus só... Esse aqui é um jargão, né? Isso é um jargão. Toda promessa passa pelo processo do tempo. Não é pelo processo, pelo teste. Pelo teste do tempo, tá. Mas eu acredito que, mais que isso, Deus só te confia o cumprimento da promessa. Deus só faz a promessa cumprir embasado em 3 coisas. Primeiro, Deus precisa confiar em você. Segundo, você precisa ter
você precisa crescer. Terceiro, você tem que desmamar. Gênesis 21, 8. E o menino cresceu e foi desmamado. No dia que o menino cresceu e foi desmamado, seu pai lhe deu um grande banquete. Não é sobre o tempo da promessa, é sobre o tempo que você leva para ter maturidade para recebê-la. Perfeito, perfeito. Agora, como ter convicção da promessa? Porque às vezes esse tempo que leva para a promessa se cumprir nos leva a ter dúvidas. Paulo disse, Romanos 4, versículo 20 ou versículo 4, e não duvidou da promessa. E Abraão não duvidou da promessa por incredulidade. Ele não duvidou por ser incrédulo, mas duvidou. Duvidou, disse que ele riu. Então, Ai, não tá na Bíblia. Dá uma lidinha. então como ter convicção que eu tenho uma promessa? Ainda mais nessa onda de falsos profetas. Cara, a maior prova, a maior convicção que você pode ter, que você tem a promessa, é que ela vem na contramão do que você está vivendo aí. Você está vivendo um exemplo, não vou nem usar essa palavra, senão você está vivendo uma fase difícil, complicado, estreito, negócio, nada tá dando certo. E eu falei, meu irmão, vejo Deus abrindo todas as portas. Cara, a promessa é na contramão que você está vivendo. Gideão, o que ele está fazendo? Malhando o trigo no lagar para escapar dos midianitas. O Senhor é contigo, hein? Não é comigo, mano. Se ele é comigo, por que tanta coisa ruim está acontecendo? E o que foi feito das promessas? O Senhor é contigo, vai nessa sua força, é que vai dar certo. Cara, é na contramão do que ele está vivendo. Moisés foragido do Egito. Eu tô te enviando lá para tirar o povo, mas não dá, eu tô foragido. Não, mas dá lá no meu nome. Eu serei o que serei, não é eu sou o que sou, eu serei o que serei. Vai lá no meu nome. Vai lá, tira o povo de lá. Pega a vara, joga, vira cobra, tá tudo certo. Isso, tal. Olha que Deus tá bom, Moisés. Se eles não crerem no primeiro sinal, eles crerão no segundo. Porque, na verdade, os sinais não eram para os egípcios, era para Israel. Os que não creem no que Deus faz na sua vida, não são os egípcios. São seus irmãos. Infelizmente. Foram os irmãos de José que, quando ele contou o sonho, gritaram. Então quer dizer que você vai ser maior que nós? Eles até interpretaram o sonho, né? Nem José conseguiu interpretar, né? Mas eles interpretaram o sonho de José. É que os seus inimigos conseguem interpretar. Eu falo uma coisa, Fábio, que Satanás sabe muito mais aonde você vai chegar do que você. Ele só não sabe mais do que Deus, mas ele sabe o suficiente para tentar impedir você chegar onde Deus quer que você chegue. É por isso tantos levantes depois de uma promessa, né? Mas a pergunta que fica, até a promessa se cumprir, qual deve ser o meu posicionamento? O que eu devo fazer? Vou repetir Abacuque 2. Por-me-ei na minha torre de vigia, vigiarei e esperarei. Vigia e espera. Vigia e espera. Vigia e espera. Vigia e espera. Esse é o segredo para cumprir a promessa. Não tem outro. Que quebra? Sabe por quê? Porque se você não vigiar e esperar, você vira tendencioso a abrir mão da promessa e procurar uma solução. Abraão tinha uma promessa? Sim. Quem era a promessa dele? Isaac. E quem era a solução? Ismael. Aí você pode achar que a solução é uma promessa. Fica, E sabe quando que a gente... É igual proposta e propósito, né? E sabe quando a gente arruma a solução? Quando? Quando a gente não vai pro lugar ruim e quer ir pro lugar bom. Tinha fome em Canaã, então Abraão desceu pro Egito. Canaã tem provisão, no Egito não. Deus não provê no Egito. Forte. Depois você pega e prega, tá? Isso. Vou. Você vai pregar eu vou te processar. Mas, pastor, existem promessas absurdas que Deus nos faz, né? Nenhuma promessa de Deus não é absurda. Eu digo absurdas para... Todas. Todas. São absurdas para nós, né? Qual a possibilidade? Se você acreditaria que Deus, que eu estaria onde Deus está me levando, ninguém acreditaria. Talvez a minha mãe. Talvez não, minha mãe acreditaria. Porque ela orou por isso. Quem mais acreditaria? Porque a gente começa como? Jó 8:7. Na verdade, o teu primeiro estado terá sido pequeno, mas o último crescerá sobremaneira. Eu não estou vivendo a totalidade das promessas de Deus. Ainda não. Só que o problema é que Deus está fazendo, que a gente está achando que Deus vai fazer. E o que Deus fala para Isaías? Eis que faço uma coisa nova. E vocês não estão percebendo, mas eu já estou fazendo. É que a gente acha que Deus vai fazer aquilo lá, mas Ele já está fazendo isso aqui. Mas os nossos olhos estão tão fixos naquilo lá, que a gente não vê Ele fazer isso aqui. Entendeu? A gente não entende que antes de Deus te libertar do Egito, Ele te salva no Egito.
Ele precisa se manifestar no Egito antes de tirar do Egito. Então ele se manifesta nas pragas. Ele se manifesta trazendo algo de fora para dentro para te salvar. Porque no Egito não tinha cordeiro. O cordeiro veio de fora. Egípcios não criam cordeiro. Eles criaram cavalos. O cordeiro veio de fora. A salvação também veio de fora. Então Deus vai te livrar lá, Deus vai te salvar lá, e depois Deus vai te tirar. Então a gente precisa entender que Deus vai criando situações, ainda no lugar ruim que você está. Deus não abriu o céu para Ezequiel lá em Jerusalém, abriu nas margens do rio Quebar, na Babilônia, onde as harpas eram penduradas no salgueiro. Deus abriu o céu. Então Deus abre céu em lugares inóspitos, em lugares que não tem condição nenhuma. Ele abre o céu. Ele se manifesta lá. Não é o que diz Oséias 2,14? Eu os atrairei para o deserto e lhes instalarei o coração. Oséias 13,5. Eu te conheci no deserto, em terra muito seca. Ele te atrai para o deserto, fala no seu coração e depois ele te conhece. Prazer, agora eu sei quem você é. Eu conheci apenas de ouvir falar, hoje os meus olhos te veem. Então assim, Deus só vai cumprir a promessa depois que ele te conhecer. Perfeito. Perfeito.